Na noite de 11 a 12 de novembro de 1940, o que parecia ser uma missão arriscada de ataque aéreo contra a frota italiana ancorada em Taranto transformaria a guerra naval para sempre. A Marinha Real Britânica enviou 21 torpedeiros bombardeiros biplanos Fairey Swordfish, aviões considerados obsoletos, em uma ousada missão para atacar os poderosos couraçados da Marinha italiana. O objetivo era claro: neutralizar a ameaça da frota italiana e garantir a supremacia britânica no Mediterrâneo, uma região vital para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. A Itália havia declarado guerra à Grã-Bretanha e à França em 10 de junho de 1940. Apesar das deficiências das forças armadas italianas no conflito, a Marinha italiana era uma força significativa no Mediterrâneo, com uma impressionante frota de couraçados modernos e cruzadores pesados. Esses navios, se utilizados estrategicamente, poderiam fechar o Canal de Suez, rota crucial para o Império Britânico. Para os britânicos, impedir o uso dessa frota era essencial, e o porto de Taranto, onde os couraçados estavam ancorados, tornou-se um alvo prioritário. Após semanas de planejamento e um reconhecimento bem-sucedido em 9 de novembro, a Operação Judgment foi traçada. A inteligência britânica confirmou que os couraçados Litório, Vittorio Veneto, Giulio Cesare, Caio Duilio, Andrea Doria e Conte de Cavour estavam no porto. Essa era uma oportunidade única, e no dia seguinte, uma força-tarefa britânica, centrada no porta-aviões Illustrious, partiu em direção a Taranto. Os Fairey Swordfish que participaram da missão eram biplanos projetados na década de 1930, com uma velocidade máxima de apenas 230 km por hora. Os Swordfish, considerados obsoletos, eram biplanos com trem de pouso fixo e cockpit aberto, cerca de 100 km por hora, mais lentos que os aviões japoneses e americanos contemporâneos. Em uma época de monoplanos metálicos rápidos e tecnologicamente avançados, o Swordfish parecia ter saído da Primeira Guerra Mundial. No entanto, sua simplicidade e robustez o tornavam ideal para missões navais. Equipado com um motor Bristol Pegasus de 690 cavalos de potência, era confiável e resistente, mesmo em condições adversas. Por ser um biplano leve, o Swordfish podia voar a baixas altitudes, evitando ser detectado e dificultando a mira das defesas antiaéreas. Muitas armas antiaéreas tinham ângulos de elevação mínimos que não permitiam atirar em alvos tão baixos. Além disso, sua estabilidade nessas altitudes permitia lançamentos precisos de torpedos. O sucesso do Fairey Swordfish, mesmo sendo obsoleto, deve-se a uma combinação de planejamento meticuloso, condições favoráveis e o uso de táticas que exploraram vulnerabilidades da Marinha italiana. Na época, ataques noturnos com aviões eram raros, pois a navegação e a precisão em condições de baixa visibilidade eram difíceis. Isso surpreendeu os italianos, que estavam despreparados para uma ofensiva nesse horário. Os caças italianos, como o Mach C-200 Saetta, eram eficazes durante o dia, mas suas capacidades para combate noturno eram limitadas. Além disso, as táticas de defesa aérea noturna eram ainda rudimentares, o que reduzia a probabilidade de interceptação bem-sucedida durante um ataque noturno. Os britânicos tinham inteligência detalhada sobre as defesas de Taranto, o que permitiu atacar pontos estratégicos e explorar lacunas nas defesas italianas. Devido ao mau tempo, 2/3 dos balões, projetados para impedir ataques aéreos em baixa altitude, estavam fora de operação, facilitando a aproximação dos Swordfish. O balão de barragem é um tipo de barreira aérea. Um grande balão não tripulado, amarrado ao solo, usado para defender alvos terrestres contra ataques de aeronaves. Ele erguia cabos de aço que representavam um sério risco de colisão para aeronaves hostis, tornando sua aproximação difícil e perigosa. O Swordfish, por ser altamente manobrável, conseguia desviar eficientemente desses balões. A Marinha italiana acreditava que estavam seguros, com defesas antiaéreas e redes de torpedos consideradas adequadas. No entanto, as redes não cobriam toda a área, aliás, muito longe disso, e os aviões britânicos conseguiram lançar torpedos em posições críticas. Os britânicos modificaram seus torpedos para operar em águas rasas como as de Taranto. Isso foi crucial, já que torpedos comuns geralmente afundavam muito antes de atingir alvo. A geografia da Itália no Mediterrâneo Central dava acesso a bases aéreas relativamente próximas, o que levou os estrategistas italianos
a acreditar que porta-aviões eram desnecessários. Porém, a péssima coordenação entre a Regia Aeronáutica e a Regia Marina sempre foi um empecilho. A presença de um hipotético porta-aviões italianos poderia ter ameaçado diretamente o HMS Illustrious, o porta-aviões que lançou o Swordfish. Isso criaria um risco maior para os britânicos, talvez até os dissuadindo de tentar o ataque ou de se aproximar com tanta impunidade. O HMS Illustrious foi o navio líder de sua classe de porta-aviões construído para a Marinha Real antes da Segunda Guerra Mundial. Ele podia deslocar cerca de 23 mil toneladas, carregar 36 aviões e com uma velocidade máxima de 30 nós. Em 6 de novembro de 1940, o Illustrious partiu de Alexandria junto com sua frota, às 21 horas do dia 11, aproximadamente 272 quilômetros ao sul de Taranto, lançou uma força de ataque. A missão seria conduzida em ondas, a primeira com 12 aviões e a segunda com 8. Sob condições de visibilidade limitada, os pilotos avançaram rumo a Taranto. Ao se aproximarem do porto, os artilheiros italianos abriram fogo, iluminando o céu noturno e, inadvertidamente, facilitando a localização dos alvos pelos britânicos. A primeira onda foi devastadora. O ataque atingiu o encouraçado Conde de Cavour com um torpedo e o encouraçado Litório com 2. O Conde de Cavour encalhou deliberadamente em águas rasas para evitar que afundasse. Uma segunda onda chegou cerca de 1 hora depois. Na segunda onda de ataques, os couraçados Litório e Caio Duílio foram atingidos por um torpedo cada, mantendo-os fora de operação por vários meses. O Conde de Cavour sofreu danos tão graves que afundou no porto e nunca mais retornou ao serviço. Metade da frota de couraçados foi neutralizada e a marinha italiana ficou paralisada por meses. Apenas 2 aviões britânicos foram perdidos, com seus tripulantes sobrevivendo. No total, o ataque resultou em cerca de 700 baixas para os italianos. O impacto do ataque a Taranto foi imediato. A marinha italiana perdeu a capacidade de desafiar os britânicos no Mediterrâneo, e o incidente ressaltou a vulnerabilidade dos couraçados frente aos ataques aéreos. Mais importante, o ataque foi um marco histórico. Ele demonstrou a supremacia do poder aéreo sobre as tradicionais frotas de superfície. O ataque também chamou a atenção de outras potências navais. Os japoneses, em especial, estudaram cuidadosamente a operação em Taranto e aplicaram lições importantes em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Assim como os britânicos adaptaram torpedos para águas rasas, os japoneses desenvolveram soluções semelhantes para sua ofensiva. Pouco mais de 1 ano depois, em Pearl Harbor, os japoneses ampliaram essa estratégia, enviando mais de 350 aeronaves modernas em um ataque devastador, não só contra navios, mas também contra bases terrestres. Enquanto Taranto mostrou a eficácia tática dos porta-aviões, Pearl Harbor escalou isso a um outro patamar, trazendo os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Os 2 eventos compartilhavam o elemento surpresa e o impacto nos couraçados, mas enquanto Taranto era uma operação cirúrgica e pioneira, Pearl Harbor foi um golpe massivo que mudou o curso da história. Em retrospectiva, Taranto acelerou a obsolescência dos grandes navios de guerra armados com canhões como a principal força em conflitos navais. A batalha evidenciou o domínio crescente do poder aéreo e estabeleceu o porta-aviões como o centro das operações navais modernas. No entanto, o fim definitivo dos grandes navios e canhões só veio com o avanço das tecnologias aéreas e submarinas, que tornaram os couraçados cada vez mais vulneráveis e, eventualmente, dispensáveis no pós-guerra. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Também, deixe seus comentários e sugestões abaixo. Adoro interagir com vocês. Fiquem ligados para mais novidades e até o próximo vídeo. Tchau!